Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa live, na nossa reunião virtual da nossa casa. Nós vamos aqui dar um tempinho para a gente poder compartilhar nas nossas mídias sociais. Aqui eu vou compartilhar nos meus grupos de WhatsApp, para a gente poder iniciar a nossa transmissão. Hoje nós vamos ter um assunto importante, né? Um assunto interessante, que é motivos de resignação pela confiança em Deus. A gente vai ter o nosso amigo Antônio Pimentel, que vai estar conosco para fazer a transmissão. E estou terminando aqui, pronto. Envio o link, agora vou fazer a nossa prece, para a gente poder começar. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecendo pela oportunidade de podermos estar trabalhando em prol de Ti e em prol da Sua doutrina. Ampare, Mestre querido, nosso companheiro, que estará responsável pelo trabalho da noite de hoje, que ele possa ser amparado pelas benfeitores espirituais e pelo Senhor anjo guardião. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus. Então, seja bem-vindo, Sr. Antônio, mais uma vez. Primeira vez virtual com a gente, né? Mas presencial teve algumas vezes. É verdade. Agora a palavra está com o senhor. Se o senhor quiser se apresentar e falar do Centro Espírita do senhor, fica à vontade. Falar aí dos títulos acadêmicos aí que o senhor tem também, de academias aí de letra e tal, fica à vontade. Tá bom. Vou me retirar. Não, porque eu já eu trouxe aqui um assunto bem interessante, aí eu já vou entrar nele. Mas eu posso dizer que estou tendo alguns títulos, né, assim, na academia. Isso tudo aconteceu esse ano, em função até de muitos livros que eu tenho escrito, né? E acho que eu apresentando nessa feira mesmo que está acontecendo agora, um ano atrás, né? E aí eu fiz uma palestra lá e conheci muitos escritores e isso me deu assim um acesso a certas academias e o pessoal começou a me convidar, né, vendo assim os assuntos que eu falava, né? E agora eu já estou com um monte, já entrei num monte de academias que eu já nem sei como é que eu vou fazer, mas está certo, faz parte, né? E a nossa casa está lá, a gente está fazendo também o nosso trabalho, os missionários, né? E vamos caminhando, né? Vamos caminhando de todo jeito. Bom, mas vamos lá. Eu vou me retirar e o senhor vai ficar sozinho aí falando. Tá bom. Ok, então, Sandra. Bom, uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor envolva nossos corações. Bom, é uma satisfação e uma grande alegria estar aqui hoje com vocês do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. A pandemia tirou-nos o privilégio das reuniões presenciais, mas não há de ser nada. Daqui a algum tempo, quando já tivermos o controle da doença, tudo voltará ao normal. Na verdade, ainda não sabemos ao certo qual é a experiência que estamos adquirindo, mas o tempo nos dirá o que podemos aprender com este surto. O que parece realmente é que estamos às portas do mundo de regeneração. Os que puderem ter o privilégio de fazer parte dele já terão aprendido a respeitar os seus semelhantes em todos os direitos concedidos pelas leis natural, como quereria que respeitasse os seus. São aqueles que superaram as expiações e as provações em sua maior parte. Com isso, passa-se a ter o consenso de que, pela ação de causa e efeito, muitos de nós que habitamos a Terra estamos resgatando faltas, superando as suas vicissitudes e aprendendo a conviver uns com os outros. E isso está acontecendo a muitos de nós na preparação do novo período do mundo, que é o da reestruturação do ser humano e da progressão do planeta. Bom, ao se falar sobre o resgate das faltas e a superação das vicissitudes,
Percebe-se que, para isso, é preciso haver o que podemos chamar de resignação. E isso fazemos por acreditar na justiça de Deus. Bem, para que se saiba sobre esse sentimento, podemos então começar a falar sobre, por exemplo, os motivos de resignação pela confiança de Deus, conhecer o seu significado e entendê-lo como capacidade para suportar determinadas situações. Para uma melhor compreensão, a resignação é a ação onde um indivíduo se submete, mesmo não concordando a alguma coisa ou a um sentimento, abdicando a sua vontade de maneira passiva, em detrimento de uma situação familiar, profissional ou religiosa, né? Por outro lado, ela é também o ato em que a pessoa resignada renuncia a um comportamento ou a uma atitude em prol da vontade de uma religião, experimentando uma situação sem a intenção de fazer mudanças, aceitando pacificamente o sofrimento e as amarguras geradas pela dor que a vida lhe oferece. Apesar deste conceito, ao se analisar outras literaturas, pode-se entender que a resignação não é a aceitação dos acontecimentos por acomodação, nem por ignorância, muito menos por medo de alguma coisa que se ache inevitável, como a vontade de Deus. Indubitavelmente, tudo acontece em consonância com os desígnios de Deus. Mas o que tem de ser entendido é que a resignação é antes a compreensão de que determinadas situações vividas são, de alguma forma, necessárias ao desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da pessoa, ou ainda decorrentes de suas atitudes perante esta vida ou de existências anteriores, podendo ser superadas com paciência. Mas, com certeza, essas pessoas podem se tornar ativas e conscientes daquilo que devem fazer para minimizar o sofrimento e as amarguras no decorrer dos acontecimentos desafortunados. Naturalmente, esta é uma questão interessante, já que, diante da resignação, o indivíduo deve inicialmente agir com paciência, pois é esse o sentimento responsável pelo controle emocional que conduz o indivíduo ao equilíbrio e ao desenvolvimento da capacidade de perseverar frente a determinada atividade, sabendo aguardar o momento propício para alguma atitude em paz, alcançando a compreensão sobre aquilo que está ocorrendo em sua vida. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, Allan Kardec dá um esclarecimento sobre os motivos da resignação, onde diz que, pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus inculca há um tempo a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que torna benemérito o sofrimento como um prelúdio de cura. Diz ele também que estas palavras podem ser assim traduzidas: deveis vos considerar felizes por sofrerdes, porque as vossas dores são dívidas das vossas faltas passadas. Essas descidas vos porão séculos de amarguras na vida futura, e assim deveis, portanto, julgar-vos ditosos por Deus, reduzir a vossa dívida com vós, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade do futuro. Em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, questão 532, Allan Kardec tem um esclarecimento da espiritualidade
sobre o poder dos espíritos em desviar os males de certas pessoas, para elas a prosperidade, quando lhe disseram inteiramente, porque a mal pertence, mas minoram os males, mas depende frequentemente delas desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus deu a todos a inteligência para que seja utilizada, e é sobretudo por meio dela que os espíritos nos socorrem, sugerindo pensamentos favoráveis. Porém, eles não assistem senão aos que sabem assistir a si mesmos. E esse é o significado das palavras: buscai e achareis, bateis e se vos abrirá. Lembramos-nos de uma história que se passara há mais de 50 anos, quando ainda era jovem, que agora já estou com 74. Ainda me lembro bem do acontecimento. Um conhecido do bairro trabalhava como taxista em um ponto ao lado da nossa residência em Niterói. Nessa época eu morava em Niterói. Ele morava próximo dali e, pelo que nos contava, tinha uma vida feliz ao lado de sua esposa e de seus 2 filhos, uma moça de 16 anos e um rapaz de 18. Certo dia, domingo, enquanto ele ficava no ponto de táxi, a família foi assistir a um espetáculo no Grand Circus norte-americano que havia se instalado na cidade há poucos dias. Bem, algumas horas depois, tomamos conhecimento de que o circo estava pegando fogo. Eu fiquei muito surpreso até na época. Muitas pessoas ficaram desesperadas em vista de seus familiares terem ido ao circo naquele horário. Olha, foi uma tragédia. Muitas pessoas ainda se lembram desse incêndio. Contou-se entre pessoas mortas e feridas, que depois também faleceram, mais de 500 pessoas. Bom, a esposa e os 2 filhos do taxista estavam nesta lista. O homem ficou desesperado, porque há poucas horas tinha uma linda família e depois se viu sozinho. O infortúnio se instalou em seu lar, não teve jeito, né? Bom, o tempo passou, ele muito abatido e decepcionado com a vida pelo acontecimento, passou a ser confortado pelos amigos, né? Assim foi aos poucos se reanimando e, a partir de uma grande dose de resignação diante do ocorrido, começou a trabalhar pelo bem, oferecendo assistência a um grupo de amigos e também a pessoas desconhecidas necessitadas, no sentido de apaziguar o seu sofrimento por tão grande perda no caminhar de sua existência. Em paralelo, ele continuou o seu trabalho lá com táxi, né? Mudamos daquele bairro, de modo que ficamos um bom tempo sem ver o taxista. Mas passou certa vez, né? Quando resolvemos visitar amigos próximos à antiga residência, encontramos o antigo taxista, que a essa altura comandava uma pequena frota de táxi. Vejam só. Aí fiquei sabendo por ele que, com o decorrer do tempo, trabalhando em uma casa de assistência, conheceu uma mulher que era viúva, casando-se com ela, e vejam só, ela era mãe de uma moça de 23 anos e um rapaz que contava 25. Bom, o mais incrível é que moravam todos na antiga casa do taxista, que recuperou tudo que havia perdido com paciência, resignação e amor ao próximo, mostrando que o homem está submetido à sua expiação, mas uma vez tendo resgatado a sua falta de outra existência,
por meio dos desígnios de Deus e a sua vontade, pôde restaurar toda a sua vida e viver até o final de seus dias na Terra. É uma história bonita, né? Bem, o que se observa é que o ser humano, cultivando a paciência e a resignação, acaba por desenvolver a tolerância e a prudência, aprendendo a compreender e passar a fazer caridade, onde, ao lidar com aquele que tem necessidade, muitas vezes, sem querer, aprende como deve agir para se tornar melhor. A partir de então, há uma percepção de que a pessoa, ao ser resignada, passa a trabalhar a paciência, que é uma característica e até uma virtude, né? Em que o ser humano aprende a manter um autocontrole emocional que permite suportar contrariedades, incômodos, situações desagradáveis e até a lidar com problemas de difícil solução com calma e tranquilidade. Naturalmente, saber agir com paciência é, na verdade, não ser apressados, saber esperar, ser atento e cuidadoso com o que está fazendo. Em síntese, é saber ouvir, observar com atenção, sentir com sutileza, falar com moderação. Vejam que cultivar a paciência e a resignação traz para as pessoas grandes transformações. Isso porque acabam desenvolvendo a tolerância, que é uma virtude em determinadas circunstâncias, onde o indivíduo adquire a capacidade de ouvir e aceitar valores ou atitudes diferentes daquelas que possui, sob uma diversificada quantidade de formas de entender a vida, admitindo nos outros o seu modo de pensar, agir e de sentir. Mesmo que esses sejam contrários a boa parte das opiniões ou comportamentos estabelecidos pela sociedade em termos de normas ou valores morais. Certamente, o significado da tolerância é muito amplo. Como virtude, ela é vista pela qualidade embasada na indulgência, que é a ação de condescendência que o ser humano pode ter para aceitar o outro da maneira como ele é, sem subjugá-lo, mas tendo a paciência de compreendê-lo e até de ajudá-lo a sair de uma situação de intolerabilidade. É importante perceber outra transformação que ocorre pelo cultivo da resignação e da paciência, que é a prudência. Na verdade, esta é uma qualidade do ser humano, ou até pode ser considerada uma virtude, né? Onde ele se comporta em suas ações e atitudes, evitando perigo ou uma consequência danosa, denotada pela precaução, atenção e cautela que deve ter para lidar com os acontecimentos que se interpõem na sua existência. Indubitavelmente, a precaução permite que o indivíduo tome todos os cuidados antecipadamente para prevenir algo que pode acontecer fora do esperado. A atenção é uma concentração mental que ele deve ter quando está fazendo alguma coisa específica, e a cautela é o excesso de cuidado que a pessoa toma com o objetivo de prever algum dano. Assim, é importante notar quantas qualidades as pessoas podem adquirir ao cultivar a paciência e a resignação. É um bom exercício para todos nós. Vamos praticar? Bom, indiscutivelmente,
ao abordar os motivos de resignação pela confiança em Deus, acabamos nos deparando com a fé enquanto esperança de a fé é a confiança depositada numa ideia ou uma crença que traz a convicção da realização de coisa esperada ou a concretização de um fato improvável. Naturalmente, o indivíduo pode nutrir um sentimento de fé em relação a outro, como também pode tê-lo por um objeto inanimado. Também pode acreditar em uma ideologia, um grande assentimento, ou nutrir um sentimento de lealdade e confiabilidade diante de um pensamento filosófico, entre outras coisas. Na realidade, a fé pode manifestar-se por uma convicção a questões emocionais, gerando sentimentos de esperança a causas nobres, ou situações envolvidas pelo egoísmo, sendo assim uma atitude contrária à dúvida, onde o indivíduo tem a confiança de uma mudança de teor positivo, trazendo a esperança de melhoria para a conclusão de um determinado acontecimento. Seguramente, a fé tem grande importância para as pessoas, já que permite que elas tenham a consolação diante dos momentos difíceis, podendo desenvolver a coragem para enfrentá-los e a resignação para saber esperar o melhor resultado diante dos desígnios da vida. Sem dúvida, a fé sincera e verdadeira permite ao homem crer nos resultados esperados, trazendo a serenidade e a paciência necessárias e, consequentemente, a calma tão desejada na condução da vida, apoiada na inteligência e na compreensão com a certeza de atingir o objetivo pretendido. Efetivamente, quando a fé é de teor emocional, não sendo devidamente avaliada racionalmente, traz certa instabilidade e alguma fragilidade, pois o indivíduo de fé cega deixa de buscar a compreensão daquilo que acredita, não tendo assim a confiabilidade necessária, acabando por aceitar uma ideia ou uma crença sem a menor indagação ou fazer algum questionamento. Segundo Leon Denis, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade e a certeza de estar no caminho que vai à verdade. A fé cega é como o farol cujo o vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. A fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Bom, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, acho que capítulo 19, item 2, diz que o próprio bom senso é certo que a confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não poderíamos realizar quando duvidássemos de nós mesmos. A fé transmite a perseverança, a energia e os recursos capazes de vencer os maiores obstáculos nas pequenas e grandes coisas. A fé vacilante gera a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles contra quem se deseja lutar. Daí, o resultado que o homem não insiste nos meios de vencer, porque não crê poder alcançá-lo. Bem, certa vez, nos contaram uma história sobre a fé bastante inteligente. Ela descrevia um homem incrédulo
ao extremo. Estando em presença de um monge que era seu amigo, perguntou-lhe em tom de certa insolência: sempre falas de Deus, que ele é a justiça perfeita, a bondade infinita, tendo uma imensa compaixão por todos nós. Tens prova de sua existência? Confiante e paciente, o monge apontou para o sol e lhe disse: sabes o que é aquilo no céu? Respondeu-lhe o moço: sim, é o sol. O monge então retrucou-lhe: sabes o que o sol produz? E o cético então lhe disse, entusiasmado: a luz. Como sabes que é uma luz? Perguntou-lhe o monge. Respondeu-lhe num ar de inteligência: eu a vejo, não a compreendo, mas não tenho necessidade de provas para isso. Esclareceu então o monge. Assim se dá com a existência de Deus. Eu o vejo em meu interior pelas minhas ações e atitudes. E vejo no exterior pelas suas obras, onde está contida toda a natureza que nos cerca. Observa tudo à sua volta e verás que tanto o homem quanto a natureza foram feitos por Deus, que é a energia suprema de todo o universo, a comandar todas as ações de uma imensidão de galáxias, de astros e planetas, e os homens que neles habitam. O incrédulo suspendeu as sobrancelhas como se nada tivesse entendido e retirou-se do local sem nunca mais perguntar ao monge sobre as provas da existência de Deus. É, por assim dizer, uma história que mostra a fé e a confiança que temos de ter em Deus. Aliás, segundo Allan Kardec, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim, o ser humano, ao trabalhar a reforma de seu interior, pode acreditar na fé de conseguir suplantar qualquer obstáculo pelo magnetismo positivo que cria em torno de si, realizando tudo aquilo que quiser, por sua perseverança para chegar ao seu ideal de vida. Com toda certeza, ter fé não é acreditar no impossível, mas naquilo que tem grande probabilidade de acontecer de maneira natural, dentro de um senso onde o resultado pode não ser aquele esperado, mas sim necessário para a recuperação e restauração do ser humano como pessoa e como espírito. Mas, de tudo isso que se falou até agora, sobre resignação, paciência e fé, faltou um componente de relevante importância que traz grande auxílio na percepção e desenvolvimento do amor ao próximo. É a compreensão. E ela é uma capacidade de entender atitudes e emoções alheias. Acertadamente, a compreensão, quando direcionada ao ser humano, é a capacidade que o indivíduo pode ter de entender algo, ou ter uma predisposição a aceitar, assimilar e respeitar opiniões ou atitudes de outra pessoa, podendo ajudá-la pela percepção do que está lhe acontecendo com relação às suas emoções e ações. Bem, já conhecemos a resignação. Os motivos que nos levam a ela é a confiança em Deus,
Ora, para confiarmos em Deus, temos que conhecer um pouco sobre ele, não é verdade? Bom, aí vem a minha pergunta. Afinal, o que é Deus? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 1, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que ele, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, que quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único, porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de outro Deus. E é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Bem, segundo parâmetros encontrados em literaturas, existem argumentos contrários e favoráveis à existência de Deus, os quais têm sido, ao longo da história, propostos por filósofos, teólogos, cientistas e outros pensadores. Esses argumentos envolvem principalmente a epistemologia, que estuda a origem, os métodos e a validade do conhecimento sobre o assunto, e a ontologia, que estuda o ser, sendo um aspecto da metafísica que procura caracterizar o que é essencial e fundamental em determinada entidade. Na verdade, os argumentos utilizados para a existência de Deus normalmente fazem a inclusão de questões metafísicas que estudam os princípios da realidade para além das ciências tradicionais, questões empíricas caracterizadas pelo conhecimento científico, quando a sabedoria é adquirida por percepções independentes de seus objetivos ou significados, ou questões subjetivas, onde há uma tendência a considerar e avaliar as coisas por um ponto de vista meramente pessoal. A partir desses argumentos, podem ser encontrados os teístas que acreditam na existência de Deus e os ateístas que rejeitam a sua existência. O que ocorre é que existe uma ordem admirável no universo que é facilmente verificada, que se mostra fruto de uma inteligência ordenadora que não acontece ao acaso ou pelos caos. E dentro desta observação, percebe-se que há um ser inteligente que dispôs o universo de forma ordenada. O homem procura uma causa para a origem das leis que regem o universo, porque não há efeito sem causa. Assim, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo
tem um grau de complexidade com grande superioridade a qualquer obra humana já realizada. Desse modo, não se pode admitir que toda essa obra tenha aparecido sem que um ser superior tenha originado a sua existência, como acontece a qualquer obra humana, que se pressupõe a existência de um especialista com toda a capacidade para a realização. No caso do universo, esse ser é identificado como Deus. A evolução da ideia de Deus nasceu da necessidade que o ser humano tem de venerar algo que lhe é superior. No decorrer do tempo, de início, o homem curvou-se aos elementos naturais, acreditando que Deus seria a natureza constituída por esses elementos. E nesse decorrer do tempo, por meio do desenvolvimento das culturas, as necessidades do homem passaram a se tornar mais complexas, começando a surgir religiões politeístas. Essa visão de Deus se relacionava diretamente com a sociedade da época, que ainda pouco conhecedora sobre o mundo e o universo, personalizou Deus em um ídolo representativo das histórias mitológicas, onde cada história passava a ter um Deus a mais a ser adorado, temido e venerado. Bom, desse modo, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, tornou-se uma idolatria. Hoje encontrados nos panteões, onde os personagens são considerados deuses porque, em suas histórias mitológicas, eram apresentados fenômenos transcendentais incomuns para cada época. O monoteísmo, sendo a crença em um Deus único, foi criado por meio da revelação transcendental, em que Deus teria se apresentado em vários momentos, trazendo mensagens de cunho moral importantes para a evolução e o progresso do homem. Bem, ao se falar sobre a confiança que as pessoas têm em Deus, pode-se mencionar a religião identificada como um conjunto de sistemas culturais e de crenças que comportam diferentes manifestações de fé e de visões por meio de revelações que promovem uma ligação entre o que é humano e divino, podendo ser considerada também um sistema de ideias de aspecto místico, que tem o objetivo de religar o homem a Deus ou a um ser supremo por meio da fé e a devoção. As religiões, em âmbito geral, se fundamentaram em um conjunto de crenças ou dogmas, os quais são seguidos por seus adeptos e que se relacionam com a divindade, abrangendo sentimentos de veneração e obediência a Deus ou a deuses, em consonância com normas morais. Bom, e é a partir desses princípios que a pessoa desenvolve sua conduta individual e social, bem como coloca em prática os seus rituais, fortalecendo a crença e o vínculo com entidades transcendentais que trazem a motivação para superar os obstáculos e os sofrimentos impostos pela vida, na procura da satisfação de alcançar uma relativa felicidade mental e a realização espiritual. Mas, ao se falar em fé raciocinada, tem que se adicionar a religião à ciência, que pode ser traduzida pelo conjunto de conhecimentos ou saberes adquiridos por experimentações, estudos, práticas sistemáticas ou metodologias, que podem trazer a comprovação de teorias baseadas em princípios estabelecidos pela experiência de muitos anos, desenvolvidos por estudiosos e pesquisadores por meio da matemática, física, química
ou astronomia, estas designadas como ciências exatas, ou então pela antropologia, psicologia ou sociologia, entre outras, denominadas ciências humanas. Bem, assim há o conflito entre a religião e a ciência na inevitável competição pela autoridade sobre a natureza e a realidade. Aos poucos, a religião gradualmente vai se amoldando à realidade científica, que se torna cada vez mais autêntica pela evolução de sua metodologia. Bom, na verdade, a religião e a ciência são construções humanas que sofrem variações com o decorrer do tempo. Nesse aspecto, algumas pessoas acreditam na necessidade de se fazer alguma verificação sobre alguns elementos transcendentais. Outras entendem ser mais fácil a exclusão das possibilidades de alguma ocorrência, e ainda outras identificam-se com uma infinidade de probabilidades e conjecturas da mente. Dentro desta linha de buscar algum elemento que possa saciar o conhecimento, o homem não consegue esgotar todas as variáveis do pensamento para a elucidação das incógnitas que encontra pela frente. Então, para crer em Deus, é suficiente lançar aos olhos as obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. A inferioridade das faculdades do homem certamente não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Indubitavelmente, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria umas noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber este ensinamento. Nesse contexto, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Aí deve ser observado. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, podendo criar o que a natureza produz, a causa primária estará, portanto, em uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser sua causa primária. É esta inteligência superior a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a designa. Bom, depois de conhecer um pouco sobre Deus, a ciência e a religião, pode-se, então, ter motivos de resignação pela confiança em Deus. Assim, então, pela paciência, pela perseverança,
e até pela compreensão, pode-se perceber que a melhor forma de uma pessoa entender a outra é por meio da empatia, que é a ação na qual um indivíduo se coloca no lugar do outro, buscando ter a percepção de como ele poderia agir ou pensar se estivesse nas mesmas circunstâncias. É também a capacidade que uma pessoa pode ter de tentar perceber os sentimentos e emoções de outras. Evidentemente, algumas pessoas já têm dentro de si naturalmente esta capacidade, mas, de maneira geral, esta é uma ação que o ser humano desenvolve conforme vai tendo uma melhor ideia da vida, passando a enxergar os assuntos de outras pessoas, como também suas atitudes, isentando-se de seu ponto de vista individual, vendo tudo de forma imparcial. A partir de então, por intermédio da empatia, uma pessoa pode ter uma melhor compreensão em relação à outra, por meio de gestos, sorrisos ou um olhar sereno, pode, pela simpatia, ajudá-la a conhecer melhor seu caráter, sua capacidade de escuta e de reflexão sobre seus próprios problemas, facilitando, assim, a sua superação. Efetivamente, a simpatia é um sentimento que está relacionado à emoção e que une uma pessoa à outra. Em continuidade, a ação de compreender o ser humano, as pessoas começam a adquirir a inteligência emocional, que é a harmonia entre a razão e a emoção, passando a construir relacionamentos saudáveis. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, dá um esclarecimento sobre a empatia, ao dizer que amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver mais seguro guia a tal respeito do que tornar por molde do que se deve fazer aos outros aquilo que para si se deseja. Na verdade, esta maneira dos indivíduos agirem de forma empática faz com que eles ajudem uns aos outros. E isto é um ato de solidariedade, estando relacionado ao amor, ao interesse pelo próximo e, consecutivamente, ao desenvolvimento da capacidade de ajudar. O que se pode perceber é que quando o ser humano coloca-se no lugar do outro, a sua compreensão torna-se mais fácil, podendo assim desenvolver a compaixão para amenizar o sofrimento do próximo. E com isso, as pessoas na Terra podem expandir a sua capacidade de amar e entender, conseguindo analisar a vida por outro ângulo, tendo a oportunidade de se tornar sábias experiências, fazendo uma grande modificação no seu interior pela conquista de uma posição espiritual mais elevada. Assim, para que possamos concluir, fica bem claro que os motivos de resignação pela confiança em Deus serão construídos com paciência, fé, compreensão, mas estruturados, acima de tudo, com a perseverança. E esta é uma qualidade, podendo também ser uma ação onde o indivíduo passa a ter certa consistência no que faz, disciplinando seus atos por meio da constância, e com isso respeita e obedece às diretrizes que lhe são impostas, esperando com seriedade resultados satisfatórios na garantia do sucesso do que deseja alcançar, para concluir com êxito aquilo que almeja. Que a paz do Senhor possa habitar os nossos corações. Agora estamos abertos, se quiserem, a algumas perguntas, porque ainda temos alguns minutos,
E, se quiserem, o Sander pode entrar agora e nos ajudar com isso. Bom, algumas pessoas já estão dando boa noite aqui. Nilza, Joana, Ju Pimenta, Cleider. E como é importante a gente estar sempre ouvindo sobre esses assuntos para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando de pandemia, nós que somos religiosos temos essa vantagem, né, por assim dizer, porque a gente acredita, a gente confia em Deus, sabe que tudo isso vai passar. E a gente, como espírito, então, que sabe que nada acaba com a morte do corpo físico, talvez seja mais tranquilo, mas mesmo assim, às vezes a gente passa por situações, né, que a gente fica, caramba, a gente vê que a nossa fé ainda é tão vacilante, né? Com certeza. A gente tem dificuldade. Resignação pela confiança em Deus. E quando o senhor falou lá do rapaz da taxista, né? Como é que pode, né? Às vezes a gente não sabe o que a vida reserva para a gente. É verdade. Isso, inclusive, eu tenho um livro que se chama Resgate, Causa e Efeito, que mostra bem essa coisa. É uma situação de causa e efeito, lei do retorno, né? A lei do retorno. O que se faz de mal, se recebe de mal. O que se faz de bem, se recebe de bem. Tudo isso acontece muito assim. É muito interessante. A gente tem que dar sempre... A gente agora tem a oportunidade de poder assistir palestras através de lives, né? Seja Facebook, YouTube, não só ao vivo como gravado. Então, hoje a gente tem a oportunidade de acessar um conteúdo muito farto sobre a doutrina espírita, né? É verdade. Aí a gente pode ter acesso a expositores que a gente não teria se fosse presencial, tipo de Valdo Franco, que, né, agora a gente tem aí live dele todo dia, 8 horas da noite, no canal dele no YouTube, e outros expositores para a gente poder, né, usufruir de todo esse conhecimento e de aumentar a nossa confiança em Deus, porque a gente está passando por momentos delicados e que as pessoas estão sentindo, estão tendo problemas de crises e de fobias e depressões, por tudo isso, né? E se a gente não tivesse essa confiança em Deus, a gente teria dificuldade. E uma polarização político-partidária, as pessoas estão brigando, discutindo, famílias, né? Sem se falar, e a gente, às vezes, acaba entrando nessas situações e a gente tem que entender que é um momento, né? Um momento de transição, né, planetária que a gente está passando. É um momento difícil, é um momento muito difícil, né? É um momento do apocalipse, né? É um momento do apocalipse que nós estamos vivendo, né? É muito complicado mesmo. E a gente tem que ficar tranquilo, calmo, sabendo que isso vai passar, como disse Maria Santíssima, Ana Pachico, né? Tudo passa. Tudo passa, é verdade. E daqui a pouco a gente vai estar junto lá no Bezerra de novo, reunido, sem precisar usar máscara, álcool em gel, e enfim. Sim, com certeza. Isso vai terminar, não vai durar muito mais, não. Agora já estamos num momento já melhor, né? Apesar de estarmos num pico agora, né? Mas eu acho que vai haver uma melhora, se Deus quiser. A fase pior já passou, eu acho. Não que diz respeito à morte, no que diz respeito à descoberta de tratamento e vacina, que agora a gente já tem mais ou menos um norte aí, uma situação que a gente pode... Hoje estamos com mais recursos, né? Com relação a isso, né? Depois de um ano, né? O pessoal estudando e verificando, tem já alguma coisa que a gente possa... ser maior. Justamente. Seu Antônio, eu quero agradecer o senhor mais uma vez, e pela primeira vez virtualmente, mas mais uma vez na nossa casa. Já é praticamente do Bezerra também, né? Isso, eu tenho sempre aí presencialmente, né? Muitas vezes, né? Já há alguns anos. Só não vai mais vezes porque a gente tem tanto expositor hoje, graças a Deus, né? Expositores, é verdade. Aí a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Nós temos muitas pessoas, muitos trabalhadores, né, nessa seara, né? Isso é importante. Até porque, há algum tempo atrás, a gente ia no centro espírita, às vezes só tinha uma pessoa que fazia palestra, 2 no máximo. É verdade, Agora não, agora dá para escolher. Pois é. Muito obrigado por tudo, boa noite para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, boa noite a todos, né?
e até a próxima vez. Fiquem Tchau, com gente. Deus. Até Tchau. semana que vem para todo mundo.